Alô, comunidade das redes sociais. Hoje estamos aqui em Penedo, na famosa pequena Finlândia. Como vocês veem, casa do Papai Noel, Penedo, a pequena Finlândia. Percebam que há uma arquitetura bastante próxima àquelas tradições europeias, nórdicas, né? Dá pra gente lembrar, né? As tradições suíças, suecas, finlandesas, né? Os países nórdicos costumam usar muito esse tipo de arquitetura. Percebam? E aqui nós estamos nesse santuário, a Finlândia, em pleno estado do Rio de Janeiro, aqui em Penedo. Aí alguém poderia me perguntar, mas qual é a relação que existe entre Penedo e a Finlândia? Muitos poderiam perguntar, mas por que uma casa de Papai Noel aqui em Penedo, distrito de Itatiaia? Parece exótico, mas eu vou explicar essa história para vocês. Essa história começou nos idos da década de 20 do século passado, quando um finlandês religioso chamado Túlio Oskoli, juntamente com a sua esposa Lirisa Oskoli, mais 3 tripulantes dessa aventura, saíram da Finlândia para cá com um objetivo: fundar uma colônia religiosa no Brasil. E como seria essa colônia religiosa? Seria uma colônia religiosa naturalista, onde as pessoas viveriam em um lugar, e nesse lugar as pessoas não comeriam carne, não beberiam nada com teor alcoólico, não tomariam café e, sobretudo, andariam nuas, porque Deus teria criado a natureza e o nosso corpo seria integrante da natureza. Então por que não andarmos nus? Aí alguém poderia perguntar, mas que pouca vergonha, todo mundo pelado, uma comunidade religiosa de peladões. Só que essa nudez não teria nada a ver com a pouca vergonha, como nós pensamos, porque inclusive nessa comunidade religiosa as pessoas só fariam sexo para fim de reprodução, todo mundo pelado, mas sexo só para reprodução. E esse sonho de Túlio Oskoli começou a ser desenvolvido. Ele veio para o Brasil para trabalhar em fazendas, como era muito comum pessoas europeias virem trabalhar no Brasil, nas fazendas de café. E eles vieram para cá e foram trabalhar numa fazenda do Mosteiro de São Bento. E como produziam muito, ganharam um espaço chamado Fazenda Penedo, aqui nesse local, onde eles deveriam produzir. E lá eles começaram a realizar o seu sonho. Mas antes de dar continuidade, vamos entrar nesse local muito curioso, a casa do Papai Noel. Olha como é curioso, tudo muito curioso. É a casa de Papai Noel, aqui em Penedo. Olha o Papai Noel, olha ele aí, olha o bom velhinho. Tchau. E essa lenda do Papai Noel, ela começa em uma tradição turca. Ela começa em uma tradição turca, onde um tal de Nicolau Demira, acho que é esse o nome. Nicolau Demira era um religioso, que costumava fazer caridade pela região da Turquia. E ele colocava um saco nas costas cheio de moedas, onde ele
distribuía as moedas e colocava-as próximas às chaminés das casas. Colocava próximas às chaminés das casas para que os pobres pudessem usufruir. E a partir daí começa no século IV, depois de Cristo, logicamente, a tradição do Papai Noel. E essa tradição adentrou a Idade Média. A Idade Média se apropriou disso. A própria Reforma Protestante, dizem que Lutero também se relacionou com essa tradição, que foi percorrendo toda a Europa, até que na Finlândia, que curiosamente, na Finlândia da década de 20 do século passado, essa tradição começou a ganhar as proporções de hoje. Inclusive, foi na Finlândia que Papai Noel começou a ter essa figura, né? Bonachona, vestida de vermelho, que nós conhecemos. E como isso começou na Finlândia, a Finlândia, essa tradição finlandesa, se apropriou como nunca dessa tradição, passou essa tradição para nós, e por causa disso, a casa de Papai Noel foi colocada aqui, em Penedo, nesse local que era a antiga Fazenda Penedo, que a família de Túlio Oscanio veio morar. Eles vieram morar aqui e ali eles começaram a projetar os seus sonhos religiosos. Uma comunidade religiosa de peladões, mas peladões moralistas. Ninguém deveria fazer sexo para lá e para cá toda hora porque eles estavam pelados. Muito pelo contrário. Sexo só para fins de reprodução. Mas, e quando eles começaram a dar prosseguimento a essa tradição, o mais curioso, e é disso que eu gostaria de falar, muitas das vezes as nossas pretensões religiosas, elas estão muito relacionadas com condições climáticas, condições históricas, culturais, propícias a uma época. E o mais curioso, se eu contar para vocês o que começou a jogar por terra o sonho de Túlio Oscanio, vocês não vão acreditar. O sonho de Túlio Oscanio, que seria uma visão de Deus, uma inspiração divina, de contato com a natureza, foi literalmente picada por moscas, como é que é o nome das moscas mesmo? Até me esqueci. Mutucos e muriçocas, isso mesmo. Porque eles começaram a trabalhar nus no campo dessa região, mas o sol causticante começou a tornar o trabalho nu quase impossível. Além dos mutucos e muriçocas que começaram a picar as pessoas, sobretudo nuas. E de repente o sonho religioso de Túlio Oscanio começou a ser picado por moscas. Imagina um sonho religioso inspirado por Deus, picado por mutucos e muriçocas. É curioso, mas assim as coisas acontecem muitas das vezes na história. Nós nos inspiramos em sonhos supostamente divinos e de repente esses sonhos eles são atropelados por momentos históricos específicos. Há até um questionamento de muitos historiadores sobre o próprio cristianismo, porque o cristianismo ele faz parte de uma tradição que já vinha desde o fim do cativeiro da Babilônia. Ele faz parte de uma tradição que vinha desde o cativeiro da Babilônia
que é a tradição do messianismo. O messianismo esperava um Messias que viesse salvar o povo de Israel. E Jesus está dentro dessa tradição, da tradição do messianismo. Ou seja, houve condições históricas que promoveram a aparição do Cristo. Mas por que, dentre muitos... agora vamos sair um pouquinho, vamos ver mais para fora do... Essa aqui é a casa do Papai Noel, né? Essa casa do Papai Noel. Mas de repente, por que um Messias, que é o Cristo, veio a se tornar tão popular e os outros não? E os historiadores debruçam-se sobre isso, eles perguntam-se sobre as condições históricas, porque as nossas condições históricas dizem muito a nosso respeito, a respeito das nossas próprias tradições religiosas. São condições históricas. Percebam, Túlio Oscar trouxe um sonho religioso para cá. E de repente, mutucos e muriçocas começam a consumir, a devorar, a picar o sonho de Túlio Oscar. E também, com o tempo, os próprios jovens aculturados dentro da tradição brasileira começam a querer comer carne, a tomar café, e eles começam a consumir proteína animal escondido dos mais tradicionais. Ou seja, as condições históricas começam a devorar os sonhos de Túlio Oscar. Curiosamente, as tradições, ou seja, começam a ser atropeladas por condições históricas muito específicas. Isso a gente pode também fazer um levantamento das condições históricas específicas. Das condições históricas específicas do momento presente. Por exemplo, eu coloquei sobre os sonhos de Túlio Oscar, né? Os sonhos de Túlio Oscar. E de repente esses sonhos começam a ser atropelados por jovens que queriam outro tipo de estilo de vida. Então, por exemplo, hoje em dia parece muito anacrônico a gente, por exemplo, falar em abstinência sexual, né? Ou seja, Túlio Oscar queria a abstinência sexual das pessoas do ponto de vista do sexo recreativo, sexo só para reprodução, mas as pessoas poderiam até andar nuas, né? E hoje, o que fazer com a pretensão de algumas pessoas que dizem que nós ainda temos, ou seja, pessoas ainda têm que casar virgens? Gente, o que a gente faz numa sociedade como a nossa diante dessa pretensão religiosa de que os jovens têm que se casar virgens? O que nós fazemos com isso? As condições históricas são propícias a isso? Será? Porque, curiosamente, eu começo a pensar, né? Desde a época que eu era um garoto religioso, né? Frequentava os espaços religiosos, que desde a minha adolescência que eu já comecei a ter as minhas primeiras experiências, né? Com as minhas namoradinhas da época. E desde a minha época de adolescência isso já não era possível. É possível hoje, por exemplo, a gente pensar em família como pensavam as pessoas da época da Bíblia? O reverendo Caio Fábio tem uma ideia de que a própria ressurreição de Cristo, com o seu caráter renovador, deveria
fazer com que nós renovássemos as nossas visões a respeito do homossexual não poder ser cristão. E ele diz que sim, porque a própria ressurreição de Cristo, que é uma inspiração de renovação, poderia nos trazer ideias renovadoras em relação a isso. E ele até fala que, se a Bíblia diz, por exemplo, que os jovens, que as pessoas não devem praticar a sodomia, é porque naquela época imperadores romanos se utilizavam dessas coisas para fins de violência, inclusive. Paulo viveu na época de Nero ou Calígula, mas os dois são mais ou menos contemporâneos de Paulo. Então era nesse sentido que, segundo Caio Fábio, Paulo estava falando contra o que ele chamava de sodomia e, enfim, desses desvarios sexuais. Mas vamos continuar filmando aqui. Então eu estou me inspirando nessa ideia de Túlio Oscar para mostrar que muitas das vezes as nossas próprias condições, as nossas próprias pretensões religiosas, por mais que a gente diga que elas são coisas inspiradas por Deus, muitas das vezes são coisas que aparecem num momento histórico, motivadas por momentos históricos específicos, mas que esses momentos históricos eles acabam sendo devorados por outros momentos diferentes, porque a história é dinâmica, a história muda. Acho que é por isso que Caio Fábio de Araújo Filho, esse é o nome desse pensador, desse pastor, né, que tem renovado muito seu pensamento, é por isso que ele diz que a ressurreição de Cristo deveria nos levar também a modificar nossos pontos de vista, nossa maneira de ver o mundo. Então, olha só, a gente fica aqui, porque essas coisas, esses lugares, e com a história que esses lugares trazem, para mim são coisas muito inspiradoras, né? São coisas inspiradoras e mais curioso ainda é pensar que em plena cidade de Penedo, ou seja, no pequeno distrito de Penedo, nós temos uma tradição finlandesa. A única, pelo que eu pesquisei, o único reduto de tradição de colonização finlandesa no Brasil. Existem várias colonizações italianas, alemães, japonesas em São Paulo, mas finlandesa parece que só em Penedo. Parece que só Penedo reúne as condições necessárias à produção de uma tradição finlandesa aqui. Então, se você quiser conhecer uma Finlândia do Brasil, que você venha a Penedo perceber essa maravilha, né? Eu acho maravilhoso que a gente tenha um único reduto finlandês no Brasil, em pleno distrito de Penedo. É isso aí. Tendo dito todas essas coisas, eu vou ficando por aqui com essa reflexão. Nossos sonhos, nossos projetos religiosos de inspiração divina, eles são projetos para todo sempre? Ou são projetos que devem ser modificados por aparições históricas renováveis a cada momento histórico? Gostaria de deixar vocês com essa pergunta diante dessa paisagem, né, cultural, dessa paisagem
urbana maravilhosa da cidade de Penedo. Ok, galera? Vocês são do coração.